cima brilhando sobre nós, soberana, nessa noite de lua cheia. Como companheira celestial do nosso planeta, a Lua é um satélite capaz de nos influenciar de diversas formas e com altos teores de mistério. Desde o início dos tempos, o homem se faz perguntas a respeito desse satélite solitário que só aparece à noite, muda de forma e de cor. Um satélite intrigante que inspira medo e é venerado como uma deusa de múltiplos poderes. Os poetas trataram de estabelecer uma relação íntima entre a Lua e a mulher. Os raios lunares seriam uma fonte de beleza e energia. Mas esse astro também teria efeitos nocivos sobre o nosso comportamento. Segundo a lenda, quando a lua está cheia, alguns de nós se transformam em monstros aterrorizantes. Todas essas histórias seriam lendas. Em todo caso, um fato foi cientificamente provado. A energia que ela emana afeta as marés e os bilhões de litros de água dos nossos oceanos. A força lunar teria também o poder de influenciar a agricultura, desde que o calendário seja seguido durante o plantio e a colheita. É o que Michel Jacquin quis verificar. Sou engenheiro agrônomo. Meus sogros fazem um outro tipo de agricultura baseado nos ciclos da Lua. Eu não acreditava, mas quis ver o processo e agora posso dizer que funciona. Segundo as regras da agricultura lunar, vegetais como rabanetes, cenouras e batatas devem ser semeados no período entre as luas cheia e minguante. As verduras e as vagens entre as luas nova e crescente. Mas será que esse método produz resultados? A lua age de um modo muito forte sobre o crescimento das plantas, especialmente quando ela passa diante de uma constelação. Esta poderosa influência se manifesta nas raízes, folhas e frutos. Os ramos chegam a ser 30% maiores e o paladar dos alimentos apresenta uma sensível melhora. Muitas mulheres do campo ainda estendem lençóis para que sequem nas noites de lua cheia, quando eles ficam mais brandos. Segundo os cientistas, é a oxidação das gotas de sereno que descolorem a roupa. E a lua não teria nada a ver com isso. Se a lua age sobre a crosta terrestre, marés e vegetação, será que atua também sobre os seres humanos? A lua influencia toda a vida hormonal das mulheres. A duração média do ciclo menstrual feminino corresponde a um mês lunar, 20 dias e meio. Muitas mulheres nos Estados Unidos e Canadá, e algumas da França, afirmam usar as fases lunares como um método anticoncepcional. Nadine Bretz é uma das adeptas desse método. O único método anticoncepcional que utilizo é a contracepção lunar. Ele se baseia na posição da lua em relação à minha data de nascimento. Usei esse método para escolher o sexo da minha filha. Preferi uma menina ou um menino. E também para escolher a data do nascimento dela. Constatei na minha prática cotidiana que é possível escolher o sexo do filho respeitando a fisiologia lunar. No período da lua crescente, a concepção favorece o nascimento de um menino, enquanto que no período da lua minguante, a concepção favorece o nascimento de uma menina. Isso pode ser facilmente explicado devido à influência da energia lunar sobre os espermatozoides na hora da fecundação. 9 meses mais tarde, Nadine foi levada ao hospital pelo marido dela. Exatamente o dia que ela havia previsto para o nascimento da criança. Nasceu uma menina. No período da lua cheia, há realmente mais partos. A lua cheia é um período de intensa atividade energética do ponto de vista lunar. Quando as mulheres que têm uma vida mais tranquila, eu diria que é nesse momento que os partos acontecem com mais frequência. Diferentes estudos foram realizados e os resultados são contraditórios. Os médicos e os pesquisadores ainda não concordam a esse respeito. Há estudos estatísticos que foram realizados a partir de um grande número de nascimentos. Esses estudos mostram que não há uma relação direta,
trata-se de uma crença infundada. Pessoas de todo o mundo refletem na Lua uma preocupação permanente com a beleza. Alguns profissionais afirmam que os benefícios são muitos. Entrei nessa das fases lunares a partir de 1985, graças a uma parte dos meus clientes. No início eu não acreditava nem um pouco. Após vários testes, obtive resultados espetaculares. Se uma pessoa corta os cabelos num período normal, o crescimento não se altera. É de apenas 1 centímetro. Mas, se o corte é feito na lua cheia, pode chegar até a 2 centímetros. Hoje em dia, na França, mais de 50 salões de estética abrem nas noites de lua cheia. Eles constataram que a lenda não é só uma superstição e que a lua exerce de fato uma influência sobre os cabelos, as unhas e a pele. Se não há provas científicas de que a lua influencia o nosso corpo, inúmeros psiquiatras já observaram que ela age sobre o nosso humor. Um estudo americano constatou que nas noites de lua cheia, o desejo e a atividade sexual dos casais são mais intensos. A lua teria esse poder? Em todo caso, parece que ela aumenta a nossa sensibilidade. Muitos são aqueles que reclamam de insônia durante os períodos de lua cheia. Alguns cientistas encontraram uma explicação. Existe no nosso cérebro uma glândula chamada hipófise, que é responsável pelo crescimento e a secreção de um hormônio chamado melatonina. Essa substância, em certos períodos de lua cheia, age sobre o estresse e a angústia de tal forma que pode nos levar ao suicídio. Poderia a lua nos desorientar a ponto de fazer perder a razão e nos levar a cometer atos insensatos? E essa influência explicaria o fato de que há séculos a lenda do lobisomem assombra os campos de vários países. Há alguns anos, nos Estados Unidos, testemunhas aterrorizadas disseram ter visto um lobisomem numa floresta de Massachusetts. Os hospitais psiquiátricos também trancam as portas e aumentam a vigilância por causa de problemas causados por pessoas hospitalizadas. As estatísticas provam que também nas delegacias, os períodos de lua cheia registram o aumento do número de agressões, estupros e rebeliões. Se considerarmos os relatórios da Segurança Pública de Paris, durante as noites de uma lua cheia, obteremos resultados surpreendentes. Em 1984, os casos de atentado ao pudor e violência aumentaram em 50%. Mas os peritos criminais rejeitam esses números, pois nenhum estudo foi feito durante vários anos. Maléfica ou benéfica, a Lua permanece sendo o astro celeste que mais fascina o ser humano. Em julho de 1969, ele pôde se aproximar e tocar o solo daquele astro misterioso que é idolatrado e temido há muitos séculos. Mesmo assim, a poderosa rainha das noites claras ainda guarda muitos segredos. Daqui a pouco, o mistério desce da lua e chega até o seu ambiente. Eu volto já.